E aí, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente nessa oportunidade toda especial. Mais um episódio, mais um podcast. E aí, você come muito ou come bem? Mas qual é a diferença de comer muito e comer bem? Como é que tá seu peso aí? Tá acima do peso? Sobrepeso? Tá obeso? Ai. Como é que tá aí de comida? Feijão e arroz. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Hoje eu tenho a honra, a alegria de receber aqui no nosso podcast, nesse nosso episódio fantástico, a doutora Kátia Souza Buscati, nutricionista e minha amiga, de tantos anos da Rádio Melodia. Tudo bem, doutora? Que bom tê-la aqui. Bem-vinda! Olá! Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de participar aqui desse episódio e poder falar mais sobre nutrição, né? Verdade. Nutrição, saúde, que é tão importante. Então, mais uma vez estamos juntos e te agradeço e que eu seja, assim, o entendimento de muitas pessoas aí para ver como que podem melhorar a saúde, né? Maravilha. E outra coisa, hein? Ama falar de nutrição. Ama falar. Não é à toa que é nutricionista e, olha, sensacional, profissional, maravilhosa. Doutora Kátia, o que faz um nutricionista? Então, o nutricionista é o profissional que estudou sobre alimentos e que, através dos alimentos, ele vai cuidar das pessoas, tanto de forma preventiva para as doenças, como para tratar das doenças, né? Mas o nutricionista ele pode atuar em várias áreas. No meu caso, eu trabalho na área clínica, mas existem nutricionistas que trabalham com saúde coletiva, existem os nutricionistas que trabalham com pesquisa, na indústria alimentícia, que trabalham também com nutrição esportiva. Então, assim, tem várias áreas de atuação, onde o nutricionista, através da alimentação e de ajudar as pessoas a entenderem mais sobre seu corpo, podem melhorar a sua saúde. Maravilha. Agora, nossos hábitos alimentares culturalmente são saudáveis, doutor? Sim, muito, né? Eu acho que a saúde do brasileiro tinha tudo para ser muito boa, né? A gente ia ter bons números aqui de pessoas saudáveis, porque à medida que a base da nossa comida é o arroz com feijão... Olha aí. Eu sou a defensora do arroz com feijão. Olha aí. A gente conseguindo ter nesse cardápio vegetais, mais frutas, carnes magras e os grãos de uma forma geral... a saúde da gente fica garantida. Então, a base da nossa saúde, da nossa alimentação, é saudável. O que muda aí é o que entra através da indústria de alimentos aí. Os alimentos aí ultraprocessados, enfim, que a gente vai desenrolar e vai falar sobre eles. Maravilha! Qual a grande causa da obesidade e do sobrepeso, hein, doutora? Olha, a obesidade e o sobrepeso são multifatoriais, né? A gente tem a questão genética que pesa bastante sobre essa questão. Mas eu sempre falo que a gente pode neutralizar a genética com os fatores externos à medida que a gente consegue cuidar dos nossos hábitos. Então, se eu adoto um estilo de vida mais saudável, eu consigo amenizar, neutralizar esses fatores genéticos. Nem todo mundo que tem os pais obesos, família de obesos, precisa ser obeso ou ter sobrepeso. Acho que acaba a gente usando isso como desculpa para ter, né, essa condição. Tá aí. E ninguém também, a gente estava comentando um dia desse, ninguém é obeso. Eu amo ser obeso, eu quero ser obeso, eu preciso ser obeso. Tem algumas causas disso, não, doutora, também? Sim, eu acredito que justamente porque a gente tem um número muito grande de pessoas que se sentem ofendidas em função da obesidade, tudo, alguém levantou a bandeira de que a gente não deve forçar, né, as pessoas a mudarem esse padrão e tal, faz exame, tá saudável, eu tô gordinha, tô saudável, eu uso muito isso, eu sou gordinha e saudável e tal, mas isso não existe saúde com obesidade. O excesso de peso, a gordura guardada no corpo faz mal para a saúde e desenvolve doenças metabólicas graves e que não têm cura. A gente consegue tratar essas doenças metabólicas, mas elas não têm cura. Tá aí. E cada vez mais cedo isso, doutora?
cada vez mais cedo, né? A gente tem aí, justamente por causa do padrão alimentar e estilo de vida, né? A gente tem um estilo de vida mais sedentário, a facilidade no ir e vir, a facilidade nós até comentamos, né, na rádio um dia desses, falando sobre não precisar nem se levantar para tocar o canal da televisão. É verdade. Está tudo tão fácil e a alimentação está tão ultraprocessada e é um paladar que atrai tanto, né, que as pessoas acabam fazendo essas escolhas. Chegar cansado a casa, é mais fácil ter alguma coisa congelada para colocar no micro-ondas ou para colocar na air fryer do que preparar um alimento. Então, a gente precisa incentivar as pessoas a trazer essa praticidade na alimentação, a mudar o estilo de vida, adotar no dia a dia hábitos como subir a escada do prédio, se movimentar mais ao longo do dia de alguma forma, para que a gente consiga ter aí uma redução desses números. Maravilha. Como deve ser o padrão alimentar diário, hein, doutora? Então, a base da alimentação é a comida de verdade. Né? Desde o café da manhã até as refeições principais, almoço, jantar, os lanches, a gente procurar ter fruta. Eu estava outro dia vendo um meme, mas que mostrava um nutricionista brincando que abria a geladeira e pegava uma maçã, pegava na fruteira uma banana e falava: isso aqui é mais prático do que desembrulhar. Então, assim, às vezes a pessoa, pela praticidade, vai num biscoito, vai num produto industrializado que tem uma quantidade de aditivos grande, mas tem alguma coisa mais prática do que a própria fruta. É verdade. Então, incluir fruta nas refeições, nos lanches, ter comida no prato de verdade, arroz, feijão, vegetais. E existem formas para isso, né? A gente ensina isso no consultório. Como que você pode ter legumes para a semana toda? Você não precisa ir para a cozinha todos os dias. Olha aí. Então, assim, estudando caso a caso, como é que é a rotina dessa pessoa, qual é o tempo que sobra para ela. Existe, inclusive na indústria alimentícia, alimentos que são para trazer praticidade. Eu sempre incentivo o uso de vegetais congelados ou de alguns tipos até de produtos enlatados, como, por exemplo, o atum ou uma sardinha. Eu ensino como que isso pode estar no cardápio de uma forma equilibrada, trazendo essa saúde que as pessoas precisam, né? E não deixa de ser prático, porque é um produto que está praticamente pronto. Eu lembro uma vez uma frase que eu ouvi de um nutricionista, pena que eu não gravei o nome dele para dar o crédito a ele. Ele dizia assim, e o sonho dele era um dia ver nos nossos lixos muito mais cascas do que caixas. E aquilo ficou na minha mente, como isso, se isso um dia se tornar uma realidade, e a nossa luta é essa, né, doutora? Mais cascas do que caixas. Exatamente, né? Exatamente. Há uma grande preocupação, inclusive, de que a gente tenha um lixo também melhor, né? Porque o nosso lixo também, que a gente pensando em termos globais, né? Em termos de produção de lixo, é uma produção de lixo enorme por causa desse consumo excessivo de produtos industrializados, né? Verdade. É importante e necessário contar as calorias? Eu fico vendo um monte de gente aqui, né? Não, porque eu vou comer isso aqui, aí vai conta aqui. Tem X calorias, é porque eu só posso comer tantas calorias, porque não sei o que, aí isso aqui eu não posso. Como é que é isso, doutora? Quem tem que contar caloria é o nutricionista, né? Vai lá para o consultório do nutricionista, deixa que ele conta as calorias, faz o cálculo, ajusta tudo. O contar calorias é muito perigoso. Tá? Vamos dizer que eu preciso de uma alimentação que ela tenha uma quantidade menor de gorduras. Só que o meu paciente entendeu que aquele lanche dele pode ter 130 calorias. Se ele comer determinada quantidade de castanha, ele pode ter 130 calorias. Só que a fonte é gordura. E nem sempre ele pode consumir aquela quantidade de gordura. Então, assim, cada macronutriente, falando sobre os nutrientes, né? Cada macronutriente, que são o carboidrato, a gordura e a proteína, convertem em calorias dependendo do tipo. Então, em gorduras, cada 1 grama eu converto em 9 calorias. Carboidrato e proteína, cada 1 grama eu converto em 4 calorias. Então, eu posso comer uma porção de castanha, mas não necessariamente eu estou comendo
o que eu preciso para aquele lanche. Às vezes, naquele lanche, a pessoa precisa de mais carboidrato, ela precisa de mais proteína. Sim. E ela está fazendo uma substituição que não é interessante. Assim como pode acontecer o contrário também. 130 calorias de um produto que tem mais açúcar. Então, não é interessante contar calorias. O mais legal é que as pessoas, e aí isso é também meu sonho, que todas as pessoas tenham acesso a equipes multiprofissionais e que consigam chegar aos nutricionistas para que tenham essa orientação do quanto que é importante ela comer, ensiná-la a comer a quantidade que é adequada para ela e a buscar esse equilíbrio. Tá aí então, tá vendo? É melhor mesmo deixar isso com o nutricionista. Viu aqui 9 que vai para 1, que tem 4, melhor deixar, viu? Sair à praia do nutricionista, a gente vai comer coisa que não é para comer, ou comer demais, e não vai ter jeito, né? Nessa questão toda que a doutora Kátia está trazendo aqui para a gente. Agora, como devemos, doutora Kátia, classificar os alimentos? Como proibidos e permitidos? Como é que é isso? Esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso? Então, exatamente. Falando sobre essa questão justa de equilíbrio, né? Eu trabalho em nutrição comportamental. A minha escolha na nutrição comportamental foi exatamente pelo motivo de que as pessoas se perdiam nessa questão da dieta, né? A dieta é um termo que explica o que a gente significa, né? O que a gente come todos os dias. Qual é o nosso hábito? A nossa dieta é a nossa rotina diária de alimentação. Mas à medida que o termo dieta ficou conceituado como sendo de restrição, as pessoas passaram a trabalhar muito as restrições. Então, estou fazendo dieta, não como pão. Vou tirar o arroz com feijão. Não posso comer doce nenhum. E aí, o comportamento dessas pessoas com relação a esse comer ficou muito adoecido. Porque, às vezes, há uma necessidade de comer determinados alimentos, ou por questões afetivas, né? Que a gente tem essa coisa de... é gostoso um pãozinho de francês com manteiga, não é? Muito bom, é verdade. Ou então, por causa até das questões nutricionais. O corpo da gente sente falta desses nutrientes que vêm do arroz, que vêm do feijão. E aí, quando a pessoa passa a fazer essas restrições, ela tem... ela sofre com isso. E aí, isso vai gerando compulsão alimentar. Porque aí, à medida que ela tem acesso àquele alimento que ela se deu como proibido, ou como um vilão para ela, ela passa, quando ela vai consumir em quantidades exageradas. Isso se refere muito mais aos alimentos, os hábitos compulsivos, né? Aos alimentos que têm excesso de açúcar e gordura. Porque o afeto por esses alimentos é muito maior. Então, é muito importante a gente tirar esse conceito de permitido e proibido e, conforme a gente questiona o paciente quais são as preferências alimentares dele, o que você gosta de comer, eu coloco isso no cardápio dele, mantendo nele a segurança para que ele coma aquilo sem se sentir culpado. Porque esse sentimento de culpa com relação a comer alguma coisa que é proibida é muito ruim. Até meus pacientes diabéticos que gostam de comer doce, tem como a gente calcular. Eu conheço a composição química dos alimentos, foi o que eu estudei. Então, eu consigo fazer um plano alimentar e que eu inclua um doce. Eu estou com um paciente assim agora, inclusive, que ele fala assim, eu não consigo. Ele já tem uns 70 anos, mais ou menos, e ele tem a vida inteira de hábito, uma família que morava em sítio e fazia doce. Olha. Fazia doce de cajá, fazia doce de goiaba. E aí ele tem o hábito de comer doce de sobremesa. Tá pré-diabético, com uma idade avançada. O que eu fiz? Calculei a dieta dele, consegui que ele combinasse comigo um porcionamento desse doce. E os doces que ele come são esses, tá? É goiabada, é marmelada, é esse tipo de doce. E aí eu calculo, porque eu sei a quantidade de açúcar que tem ali, eu calculo e jogo aquilo no plano alimentar. Ele está se sentindo confortável fazendo o plano e sem a sensação de culpa. E o que eu achei mais legal é que na segunda consulta que ele veio, ele falou assim, Kátia, é engraçado, eu tinha uma necessidade de comer doce e queria comer mais. Mas quando você me falou a questão da quantidade, meio que eu entendi aquilo e meu cérebro aceitou. Então, eu como a porção que você indicou e eu fico bem.
Eu não tenho mais aquela necessidade de ficar comendo mais quantidade, de repetir. Isso. Aí eu falei, mas porque o teu cérebro entendeu que você pode. Só que você pode calculando, a gente vai ajustando isso para o que você está vivendo agora, né? Nos exames, enfim. Isso é muito legal. Então, a parte comportamental é fundamental no tratamento, porque senão as pessoas vêm com esses conceitos de dieta e que dieta é restrição. E aí, ao invés de melhorarem a saúde, às vezes elas conseguem ter um emagrecimento, conseguem melhorar algum parâmetro da saúde que precisa ser cuidado, mas aí depois, volta aos hábitos antigos e tem o efeito rebote, ou do reganho de peso, ou de voltar a aumentar o colesterol, ou de voltar a aumentar a insulina, enfim, esses parâmetros que a gente trata através da nutrição. Muito bem. Agora, qual a quantidade eu devo comer por dia? Quando a gente fala assim, a gente ouve muito, a alimentação balanceada, né? Normalmente a gente ouve esse conceito. O que é isso? Alimentação balanceada. É isso aí que você passou para esse teu paciente agora há pouco, esse senhor que gosta? É isso aqui? Quer dizer, você vai comer isso aqui, hoje você não vai comer isso, você vai comer amanhã isso aqui, porque isso aqui... É isso aqui que a gente está falando? A gente precisa, em termos de quantidade, e até em termos de qualidade também, tá? Porque a escolha de qual grupo alimentar que eu vou encaixar em cada... Inclusive o doce. Se a gente pensar na pirâmide alimentar, o topo da pirâmide é doce. Tem doce e gordura no topo da pirâmide. E a base é vegetais, frutas, grãos, arroz... são cereais de uma forma geral. Então, assim, se eu consigo botar mais vezes no cardápio que está na base da pirâmide alimentar e no topo da pirâmide, que é a quantidade menor, eu equilibro isso ao longo do cardápio daquela pessoa, vai bem. Aí eu consigo ter bons resultados. Mas essa quantidade é individualizada. Porque depende se é homem, se é mulher, qual é o gasto energético, se pratica esporte, se não pratica esporte, se trabalha sedentário o dia inteiro, se só faz caminhada de manhã, se é criança, se é adolescente. Adolescente tem uma demanda calórica altíssima. Então, assim, quando você pensa naquele indivíduo individualmente, você consegue quantificar e qualificar também o cardápio dele de acordo com o estilo de vida dele. Tá aí, coisa boa, hein, gente? Eu conheço gente, não sou eu, quando sou eu falo. Quando sou eu falo aqui, sou eu aqui que eu faço isso, não sou eu. Apesar de não ser também o que não come legumes. Tem gente que não come legumes, tem gente que é um horror para comer, inclusive, saladas. Como é que faz com esse tipo de gente? Isso é bem comum, tá? Então, no consultório eu tenho um monte de criança grande, grandinhos, que não comem vegetais de uma forma geral, né? Nem de legume, nem de verdura, nem de fruta. O que eu procuro fazer, assim, entender o mundo daquela pessoa e o que é possível fazer. Então, existem estratégias do tipo assim, uma receita que eu tenha vegetais ali no meio daquela receita. Agora, tem pessoas que são tão resistentes que elas já têm um preconceito com aquele paladar e elas não conseguem. Então, se eu pego um paciente que não come verdura e legume nenhum, mas gosta de fruta, as vitaminas e minerais que eu preciso, fibras, eu procuro equilibrar entre os grupos que ele gosta de consumir. Então, Kátia, eu como bem arroz com feijão e como fruta. Eu consigo. Aí eu vou lá e vou equilibrando aquilo no cardápio. Por quê? Porque eu vou verdura e legume tem um valor calórico muito baixo. Mas são tão ricos em vitaminas, minerais e fibras que eu preciso enriquecer com os outros grupos. Então, eu vou equilibrando ali no cardápio dentro do que ele gosta. Eu tenho um jovem que eu comecei a cuidar quando ele estava com 16 anos, que ele está comigo ainda, que eu era só na fase da revisão. Ele estava muito abaixo do peso e até hoje ele não come nenhum legume, nenhuma verdura, mas gosta de fruta, principalmente quando eu coloco na forma de suco. Então, ele toma bem um suco de laranja, ele toma... Quando eu faço os exames dele, eu falo assim, dessa vez vem o resultado do exame, se der alguma deficiência aqui, vai ter que comer, porque eu não passo suplemento para ele, ele só através da comida, ele não toma suplemento nenhum, esse paciente. Aí ele come um belo prato de arroz com feijão, o grupo das carnes, ele consegue variar e comer as carnes magras que eu recomendo. Ele ganhou 7 quilos, ele estava muito abaixo do peso, ele ganhou 7 quilos só de massa magra. Olha isso. Ele não tem gordura no corpo. Assim, gordura em excesso. Só de massa magra. E a forma de eu introduzir
alguns nutrientes que eu não consegui através de fruta, feijão, arroz, a carne, eu coloquei na forma de sementes, que ele aceita. Então, ele come semente de gergelim no cardápio dele, ele come semente de chia no cardápio dele. Então, no cardápio dele entram outros alimentos que não são comuns, mas que ele teve aceitação muito mais do que eu tentar convencê-lo de comer, pegar uma banana para comer, que é uma fruta que ele não come, e os vegetais, né? Que legume e verdura não consigo. Viu? Nem tudo está perdido. Para você que não come, nem tudo está perdido, viu? Nem tudo está perdido. Tá aqui. Eu gosto muito de uma fala que eu até reproduzi na rádio. Da primeira vez que a doutora Kátia esteve com a gente, isso tem muito tempo lá na rádio, uma frase que eu guardei dela falando de uma dupla imbatível nessa questão da alimentação, e eu guardei para mim e passei para as minhas filhas, que é Batman e Robin. Não, nada disso. Arroz e feijão. E você falava que ali tinha tudo que pudesse de nutriente, da base da alimentação. Você acredita que eu guardei aquilo e passei isso para as minhas filhas? E aonde eu vou, para os meus sobrinhos, eu sempre falei isso, sabe? Falando assim, como é que é importante? Às vezes a gente coloca o sublima, não, mas isso é feijão, é arroz. Caramba, é a base da alimentação, doutor. Mas sabe o que acontece? A gente tem, é o que nós conversamos no começo, né? A gente tem ali a base da nossa alimentação, que é o arroz com feijão no prato, né? Aqui da alimentação do brasileiro. E a gente precisa dos macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. E a gente precisa dos micronutrientes, que são vitaminas do complexo B, que são os minerais, por exemplo, o ferro, o magnésio. Eu tenho esses micronutrientes nesses alimentos, né? Então, assim, é lógico que para que eu tenha diariamente um consumo muito bom desses micronutrientes, o ideal é que todo mundo consumisse vegetal nas refeições. Sim. Mas nem sempre eu consigo que essas pessoas tenham aceitação. Então, eu trabalho com a base. Se esse paciente a pessoa está ali fazendo os exames, está tudo ok, igual esse menino, ele está sempre, ele mostra os exames todo bobo, assim. Você não vai brigar comigo, eu olho, eu não vou poder brigar com você. Olha aí. Então, assim, a base é o arroz com feijão. E se esse cara come isso bem, quando a gente prepara arroz com feijão, a gente não usa ali uma gordura, seja um óleo de soja, seja para fazer um refogado, seja um azeite, que seria o ideal todo mundo usar o azeite. Então, assim, eu tenho ali, de alguma forma, tudo o que eu preciso, em termos de vitaminas, de minerais e dos macronutrientes, que são que vão gerar energia para o nosso corpo. Então, a combinação do arroz com feijão, eles se completam em proteína. Olha. Eu não tenho uma proteína completa no cereal, que é o arroz, o milho, as farinhas, eu não tenho uma proteína completa nos feijões. Mas quando eu combino arroz com feijão, eu formo uma proteína completa, porque o que falta em um tem no outro. E eles se complementam. Caramba! E isso é muito importante. Caramba. Isso é muito importante as pessoas saberem, porque às vezes eu chego no consultório com algum paciente, chega já restringindo arroz com feijão. Falo, mas por quê? Ah, não, porque eu não consegui emagrecer. Por que você não come arroz com feijão? Então, bota arroz e feijão no prato, gente. E completa com verdura, com legume, com fruta, esse cardápio, com as carnes que a gente consiga consumir, porque vai conseguir ter saúde. Maravilha. Você falou aí algo importante sobre a dieta, que ficou no campo da restrição. Tanto que hoje a gente tem aqui, e é até uma pergunta aqui, a diferença de dieta e reeducação alimentar. Não é? Quer dizer, a dieta ficou, não, isso aqui não pode. Quer dizer, que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas ficou no subconsciente, né? E no consciente de muita gente, né, doutora? Por isso que o termo reeducação alimentar é muito mais utilizado pelos profissionais da saúde, principalmente os nutricionistas, inclusive, que trabalham com a nutrição comportamental por causa disso. Porque a dieta remete as pessoas já a esse pensamento de restrição, de que isso eu não posso, eu estou de dieta. Quer ver uma estratégia que eu uso muito, principalmente com as crianças e adolescentes? A gente falou da questão de trazer a obesidade como sendo uma coisa normal e tal, e não é, porque não é saudável, né, ser obeso. Mas entre crianças, eles às vezes se ofendem por causa disso, né? Então, se uma criança que está mais gordinha, está na escola, e algum coleguinha vem falar, ai, você come isso, você não pode. Então, sempre tem, em adulto acontece também, tá? Mas sempre tem essa fala que provoca um gatilho,
negativo na criança. Então, se alguém sabe que ele está fazendo dieta, eu falo assim, ué, mas você não está de dieta? Você vai poder chupar essa bala? Então, isso provoca um gatilho negativo, porque essa criança pode querer ficar compulsiva com aquela bala. Ah, também eu vou ficar chupando bala, não está adiantando nada, eu estou fazendo dieta, continuo parecendo gordinho para todo mundo e tal. Ou então, no outro sentido, ah, é só hoje, chupa essa bala aí, não tem problema ser só um dia, não. Então, eu sempre recomendo às famílias, não fala para a criança que ele está de dieta. Que à medida que ele... Estou de dieta. Acabou. Exatamente vem o conceito da restrição. Isso eu posso, isso não posso, é proibido, isso é permitido, não sei o quê. Perfeito. Então, fala assim, a gente está reeducando. Aí, se alguém perguntar, ah, você não vai comer doce? Não, hoje eu não quero, eu estou satisfeito. Ah, repete aqui. Ah, obrigado, eu estou satisfeito. Não fala que está fazendo dieta. Ah, não, já comeu a quantidade que precisa, está tudo bem, não tem necessidade de repetir. Então, a pessoa vai trabalhando a própria cabeça para que ela aceite aquele processo, aquele tratamento, que é longo, porque a obesidade é uma doença crônica. Verdade. Então, é um tratamento longo, não existe emagrecer de uma hora para outra, e ela aceita isso de uma forma muito tranquila. Tá aí. A gente falou também sobre a questão e o perigo da obesidade infantil, que tem crescido muito. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, que é aquele conceito, né, de fofinho. Hoje a gente tem que olhar para o outro lado, tem crianças pré-diabéticas, não é? E aí isso é um perigo, porque é a vida inteira. Imagina uma criança, uma adolescente virar diabético. Como é que vai ficar uma vida de uma criança ou de um adolescente ou de um jovem nesse sentido, hein, doutora? Eu sempre tive no consultório esse atendimento de crianças acima do peso. Mas eu te falar que depois da pandemia, tipo 2020, estamos retornando aos atendimentos no consultório, com presencial e tal. A quantidade de pediatras que me chamavam e falavam assim, Kátia, por favor, ajuda aqui. Mandava daqui, mandava dali. E eu comecei a receber. Não era só a obesidade. É a insulina alta, que é a condição, que é a resistência insulínica, né? Uma condição de pré-diabetes. Mas assim, números... Para a gente ter uma ideia, o valor de referência de uma insulina normal é até 12. Eu gosto que esteja até 10 e tudo, mas quem faz esse diagnóstico é o médico. Normalmente o pediatra ou o endocrinologista é que vai fazer esse diagnóstico. Mas chegavam para mim crianças com insulina de 35. Que isso, com insulina de 52. Meu Deus. Com insulina de 47. Então, assim, quando eu comecei a pegar aquela criança que durante a pandemia a mãe falou que engordou ali 10 quilos e com aquela insulina altíssima eu ficava assim, essa criança ficou parada e comendo muito. Então você tem que mudar tudo aquilo. Vamos lá, incentivar, o exercício. Então assim, enquanto tiver um estilo de vida que é sedentário e com um consumo alimentar, principalmente dos industrializados, muito alto, a gente não consegue corrigir isso. E, não tem como. A recomendação, se a gente pegar um pacote de biscoito recheado... Eu gosto muito dessas referências, doutora, a gente vai aprender agora. Vai lá, doutora. Você tem lá a tabela de informação nutricional do biscoito recheado. Várias marcas no mercado. Peguei determinada marca, está escrito lá, recomendação, 2,5 biscoitos. Se o fabricante diz que 2,5 biscoitos já tem em torno de 130 calorias, que equivale a uma porção de pão, como que uma criança come 2,5 biscoitos? Não come. Eles levam um pacote inteiro para a escola e comem. Até dividem entre eles, mas eles trocam os lanches. Então, a quantidade de calorias que aquela criança vai comer na forma de açúcar e com aquele aditivo todo que tem ali, que vamos combinar que um biscoito para ficar 1 ano na prateleira, 6 meses na prateleira, ele não tem pouca coisa ali não, né? É verdade. Tem muito ingrediente que não é saudável para gente. Verdade. E aí, quando eu pego isso, na verdade, aquela criança, aquele adolescente, em um lanche na escola, está comendo 500, 600, 700 calorias. E que não serão queimadas. Não serão queimadas. Olha isso. O tempo de recreio, em média, das escolas é de 20 a 30 minutos. Eles podem até ter um espaço bom para brincar, mas eles comem e brincam nesse tempo. E o resto da manhã todo ficam sentados. E vão para casa, vão fazer o quê? Vão passar a tarde também, sentados, jogando às vezes. Então, assim, é bem complicado. Olha, eu sempre falo que, até a frase de um professor, né, meu, que é o Murilo Pereira, que eu amo,
que se o tempo de prateleira é longo, o seu tempo de vida é reduzido. Então, assim, quanto mais tempo de prateleira, menos vida a gente tem. Meu Deus, olha isso, gente. Doutora, por favor, repete aí. Eu gosto muito dessas frases. As frases, elas perpassam, né, a nossa mente e traz, assim, uma conscientização maior. Como é que é a frase? Gente, quanto mais tempo de prateleira um produto tem, menos tempo de vida a gente tem. Aí, então... Aí, os meus avós falavam, né, que peixe morre pela boca, e as mães ficam reproduzindo isso. A gente, às vezes, não entende, a gente até entende, né, mas não consegue mensurar o que é. A doutora está falando isso aqui, porque a saúde começa pela boca. Sim. A saúde é aqui, saúde é o que a gente come, né, doutora? Uhum. Eu acho que esse é o basilar da vida, né? Eu sempre falo, é a porta de entrada, né? Uhum. É o que a gente coloca, né, para dentro. E isso está vinculado às emoções, tá? Porque eu posso, por exemplo, em casa as crianças pedem muito para eu fazer bolo. E eles falam assim, lá em casa a gente tem mania de bolo de bolo. Bolo de bolo é o melhor bolo que tem. E eu também acho. E assim, mas você diminui o açúcar. Tem gente que às vezes eu posto lá, né? Fiz bolo de bolo. E aí bota bolo de bolo com um cafezinho e a gente lanchando. Aí, mas você diminui o açúcar, me manda a tua receita. Eu falei, gente, é a receita normal. A base, manteiga, açúcar, ovos, leite e farinha de trigo. Não é farinha sem glúten, não é, não sei o quê. Eu estava com vontade de comer bolo de bolo. O que determina isso, se está saudável ou não, no meu plano alimentar, que eu como? Como eu como o dia inteiro. Eu vou pegar e vou sentar e vou comer aquele bolo inteiro de uma vez? Eu vou ter feito outras refeições no dia, cheias de açúcar e de quantidades enormes de gordura? Não. Então, a base da minha alimentação natural é que eu coma fruta, que eu coma... todos os grupos alimentares bem distribuídos ao longo do dia. E o dia que eu quero comer bolo de bolo, eu sento e como aquele bolo super feliz e tranquila. Não tem essa de... Porque se a gente mostra para o nosso corpo que o natural é aquela alimentação mais equilibrada, em um momento do dia você consome um alimento que não é, do ponto de vista, tá? Que eu não gosto nem de dizer que não é um alimento não saudável, mas que é um alimento que tem mais açúcar e mais gordura, tudo bem. O corpo da gente vai entender que aquilo ali é uma eventualidade, é um momento do dia, né? Porque senão a gente vai criando na mente esse conceito de proibido, de permitido, de faz mal, é vilão, é mocinho, esse faz bem, esse não faz, até porque os conceitos vão mudando, né? Outro dia ninguém podia comer ovo, hoje em dia é para comer uma bandeja inteira de ovo de uma vez. Então, é verdade. As coisas são muito radicais, são muito extremas, a gente... tem que buscar o equilíbrio. Bom, já que você está falando aí, o que seria um bom café da manhã? Vai tirar aqui o peso da minha consciência. O que seria um bom almoço? Um bom lanche da tarde, já que você falou de bolo e um jantar dos melhores pra gente. Vamos lá. Eu sempre falo que a gente tem que brincar com os grupos alimentares, né? Eu divido o meu plano alimentar, né, que eu faço a prescrição para os pacientes, em 5 grupos, basicamente. Que é o das frutas. E dentro dessas frutas eu faço o subgrupo frutas que são mais ricas em açúcares, né? Que são as mais tradicionais, laranja, banana, maçã. E as que são ricas em gordura, que são castanhas, noz, enfim. Aí tem o grupo dos pães. Oba! Tem o grupo... tem mais grupos. Não são... Peraí, vamos lá, vamos contar. Grupo das frutas, que eu faço 2 subgrupos. Grupo dos pães. O grupo do leite e derivados, que dependendo do perfil do paciente, se pode leite, se não pode leite, se tem lactose, se tem alergia à proteína do leite, porque também são conceitos que a gente precisa de tempo para discutir. Mas, enfim, o grupo de leite e derivados, por causa do cálcio, da vitamina D, que a gente tem nesse grupo em boas quantidades. As carnes, os vegetais, que também podem ter subgrupos entre folhas e legumes, cereais e tubérculos, que fica num grupo só, batata doce, inhame, milho, arroz, macarrão, para quem gosta de macarrão, eu boto macarrão no cardápio, e os feijões. Então, assim, e as carnes? Já falei das carnes? Falou. Falei das carnes. E os feijões. Então, assim, quando eu tenho esses grupos no plano alimentar, eu brinco com o hábito da pessoa. De manhã eu gosto de comer um ovinho mexido. Tudo bem, vamos botar um ovinho mexido de manhã. Eu gosto muito de pão, mas eu só como pão francês. Mas em pão francês não pode, né? Pode pão francês. Mas você consegue mudar o pão francês para outro, do mesmo grupo, em outros dias? Então, dentro daquele grupo, eu incentivo
que ela coma o pão francês, mas que ela também escolha outros alimentos. Se é uma paciente, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que tem uma demanda maior de cálcio, está numa faixa etária que precisa de cálcio, já está suplementando por causa de osteoporose. Olha, você precisa consumir 4 vezes esse alimento por dia, esse grupo por dia. Leite, queijo, o que você gosta? Eu adoro queijo no cardápio. Então, um bom café da manhã tem leite ou queijo, tem um ovo mexido, tem uma fruta, tem um pão, ou às vezes a pessoa não gosta de pão, mas fala assim para mim, eu adoro comer tapioca, eu como batata doce assada de manhã. Então, eu vou fazendo aquele equilíbrio ali. Nas refeições de sal, o básico, nosso lindo e maravilhoso arroz com feijão. Arroz com feijão. Mas que dentro do grupo eu também posso substituir. No lugar do arroz eu boto uma batata, eu boto um macarrão, eu boto um milho. No grupo do feijão também, a gente tem feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Nossa, a gente tem uma riqueza nesse cardápio. E aí a carne... Coisa boa. As carnes... que eu sempre recomendo. Não pode muito carne vermelha, não pode muito nada. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. Então, vai carne vermelha, vai um frango, vai um peixe. Eu ensino o paciente a variar isso no cardápio. E os vegetais. Que se é um paciente que gosta muito, eu brinco que vamos fazer uma pré-refeição? Fazer um pratão de salada, come um pratão de salada e depois vem o prato principal? Não, Kátia, eu não curto muito. Então, 1/4 do teu prato, pelo menos, vai ter ali um coloridinho. Um verde, um vermelho, um laranja com um verde escuro. E aí, com essa brincadeira de cores e de ter ali mais ou menos uns 4 ou 5 ingredientes no prato, eu já consigo ter esse equilíbrio. Então, se serve para o almoço, serve para o jantar, pode ser na forma de sopa, pode ser prato único. E diversificado, né? Você não fica enjoado. Olha, tem um prato único que é maravilhoso, que é você usar a massa, o macarrão como base, e nesse macarrão você faz uma carne moída com ervilha, cenoura, brócolis. Ali você já tem tudo. E tem o macarrão e o macarrão. Perfeito. E aí você não vai bater um pratão de macarrão. Por quê? Esse acompanhamento do macarrão tá tão rico que você consegue comer numa quantidade equilibrada. Gostei. Anota as dicas, anota. Muito bom, só dica boa aqui. Agora, doutora Kátia, quando beber? O que beber? Qual a quantidade que acaba influenciando essa questão de peso? Porque eu já ouvi muito isso. Olha, você não bebe comendo. Eu de tanto ouvir isso, eu já aboli. Eu só bebo água ou alguma coisa depois. Mas tem gente que não consegue. Tem alguma coisa a ver com questão de peso, de saúde? O corpo precisa estar hidratado. E não tem nada melhor para nossa hidratação do que a própria água. Então, o que tem que beber? Água. Na maior parte do dia, a maior quantidade de líquido do seu dia deve ser a água. Para pessoas que têm o hábito de ter bebida acompanhando a refeição e que às vezes não é a água, é um suco, um refresco, até um refrigerante, eu não incentivo o consumo de muita quantidade. Então, sempre naquele conceito de respeitar o que já é hábito da pessoa. Então, já é hábito consumir, eu vou ensinar que ela busque a melhor forma de equilibrar aquilo ali. E aí eu quantifico de acordo com a pessoa, né? Agora, eu vou te falar em termos de digestão. Muitos desses pacientes têm dificuldade na digestão, distensão pós-refeição, se sentem inchados, com o estômago distendido pós a refeição. Por que isso acontece? O estômago é um meio ácido. E ele precisa estar ácido para fazer melhor a digestão, principalmente da proteína. Então, a digestão é melhor, é mais bem feita pelo estômago, e é importante esse processo para que esses alimentos cheguem cheguem lá no intestino bem digeridos. Se eu tenho o hábito de bebida durante a refeição, eu diluo esse líquido do estômago. E nessa diluição, o processo digestivo fica atrapalhado. Se eu atrapalho o processo digestivo, como que chegam esses nutrientes no intestino? Vamos botar assim, tamanhos maiores. A gente fala que eles chegam mais intactos, né? Uma proteína chega mais intacta no intestino. Vai provocar distensão, vai provocar gases. Então, vários sintomas que, na verdade, o que a pessoa tem é uma digestão mal feita. Então, a digestão começa na boca, mastigando bem os alimentos, e no estômago com a acidez do estômago. Então, assim, se eu puder não interferir nesse processo digestivo, melhor. Kátia, mas um líquido geladinho, às vezes me dá mais
me dá mais conforto, me ajuda a empurrar a comida, assim, já me ajuda a empurrar a Exatamente comida. isso. A expressão é essa. Então, assim, eu incentivo para que a pessoa esteja melhor hidratada ao longo do dia, fora dos horários de refeições, que a maioria das pessoas não bebe água. No meu questionário pré-consulta tem lá, quanto de água bebe por dia? Eu tenho muitos adultos que respondem que consomem até 1 litro. Pô, até 1 litro é muito pouco para um adulto. Não, e outra coisa, e metade. será que... Porque nós tivemos uma nefrologista aí, a doutora Aline Moraes, falando sobre isso, né? Que é um horror isso. E outra, profissionais, médicos, olha isso, que conhecem, não bebe. Ela contou aqui pra gente se tá falando aí. Exatamente. Que coisa. Então, assim, é uma dificuldade tão grande das pessoas de se hidratarem que quando chega na hora da refeição, ela vem com sintoma da desidratação, que qual é? A sede. Então, essa necessidade de ingerir líquido naquele momento. Mas por quê? Porque nesse momento, ela está dando uma atenção para a alimentação. E aí ela lembra, poxa, eu preciso beber alguma coisa. E só que essa bebida nem sempre é uma bebida muito interessante naquele horário ali da refeição. Então, assim, em primeiro lugar, eu vou incentivar. Precisa? Pode ser água? Ah, pode ser, porque aí eu não interfiro no valor energético. Ah, não, Kátia, eu preciso de um suco, pelo menos. Aí eu vou e calculo a quantidade de calorias que tem 1 ou 1,5 copo de suco, dependendo do que eu combinar com aquele paciente, e jogo ali naquele valor energético. Então, tudo depende muito dessa individualidade. Mas incentivar o consumo de água junto da refeição, eu não incentivo. Por causa dessa questão digestiva. Perfeito. Que aula, hein? A gente tomou uma aula agora, viu? Agora a gente vai aprendendo aqui o tempo todo. Você é a favor do dia do lixo? Completamente contra. Imagina, nutricionista comportamental incentivando Você sabia que eu já ouvi isso? Não é? Quer dizer, a gente ouve, pelo menos a expressão, né? Não, hoje é o dia do lixo. Mas você sabe que no consultório, às vezes, a pessoa vem com esse conceito, né? Porque é mais um conceito, né? Que as pessoas trazem para o consultório. Ah, Kátia, qual é o dia? Vai lá, bonitinho, responde tudo. A gente monta, eu monto o plano junto com o paciente, tá? A consulta leva 1h30. Olha aí. Porque a gente monta o plano alimentar juntos e tal. Aí, no final, mas qual é o dia do lixo que eu posso... E o que eu posso comer no dia do lixo? Eu falei, bom, então vamos combinar. Comumente é sábado. Normalmente o dia é sábado. Então, assim, primeiro conceito, a gente não é lixeira para guardar lixo dentro. Então, assim, partindo desse princípio, o que é lixo? Dependendo do que sejam as escolhas alimentares, é uma pizza, é um hambúrguer, o que a pessoa gosta de comer, existem formas, orientações para que ela inclua aquilo no cardápio dela. Ela pode consumir ali uma pizza num dia com a família e tudo, até porque isso... Se a gente for falar da questão comportamental, de socialização e tudo, faz parte. Não existe o alimento fora do contexto social, né? Em qualquer evento que a gente vai fazer, sempre não tem um cafezinho com biscoito, pelo menos, verdade, né? Verdade. A gente sempre tem essas situações sociais em que você está exposto ao alimento ali. Então, assim, esse dia do lixo eu não incentivo esse conceito, por quê? Estudando a questão do comportamento, a gente vê o quanto que isso interfere no permitido, proibido. Eu mereço, hoje eu posso, é só hoje. Então, vem esses conceitos que fazem com que a pessoa vá trabalhando a questão da compulsão alimentar. Então, ela acaba se restringindo dia, né? E naquele dia ela se entrega. Então, assim, vou te dar um exemplo assim. Eu calculei uma dieta de um paciente que precisa de 2.000 calorias por dia, mas ele tem que emagrecer. E nesse processo de emagrecimento, eu resolvi fazer um cardápio para ele com 1.800 calorias. Aí eu fui lá, bonitinho, ajustei tudo. Quando ele me pergunta sobre o dia que ele pode comer as coisas que ele gosta, eu faço combinados de, nesse horário aqui, você pode tirar essa refeição e comer X pedaços de pizza, ou comer um hambúrguer evita molho gorduroso, não sei o quê. Eu oriento o que ele pode fazer aquela substituição. Se eu não der essa orientação e falar assim, sábado é o dia do lixo. Ele vai fazer o lixo o dia inteiro. Porque em todos os momentos do dia ele vai se permitir com biscoito, com isso, com pipoca, com um monte de coisa. E aí, no final de um sábado ou de um final de semana, ele consome 3.500 calorias. Arrebentou a semana toda, né? Um sanduíche desse duplo, com molho, com não sei o que lá, de um fast food aí da vida, tem de 700 a 1.000 calorias, dependendo do sanduíche. E aí, numa refeição, ele come isso, imagina, no final de semana inteiro. Verdade. Aí ele acaba com todo aquele processo de educação que ele fez durante a semana. A gente vai ter equilíbrio? Não.
Eu já sentei com paciente que não tinha resultado e fiz essa conta. Eu entrei no site dos fast foods que ele gostava de comer, esses shakes que tem, que bate com sorvete, todos esse tipo de alimento que ele estava exposto. Quer dizer, era uma menina, né? Que ela estava exposta. Eu calculei com ela no final de semana quantas calorias ela comia. A gente veio com a consulta inteira. Não, vamos calcular aqui. Quanto que entrou, tal, não sei o quê. Falei, você entendeu por que a semana inteira você está indo para academia, está fazendo tudo e esse final de semana não tá legal? Vamos equilibrar isso? Aí eu comecei a pegar as coisas que ela gostava e combinei. Olha, se você for ao cinema e quiser tomar esse batido com sorvete, ou comer pipoca, enfim, você vai comer isso, mas aí no café da manhã você vai fazer isso, fazer aquilo. Então eu ensinei a ela qual a estratégia para que ela conseguisse ter mais equilíbrio nesse final de semana e não consumisse 1.500 calorias a mais do que estava previsto no plano alimentar. Mais uma aula, viu? Sensacional isso aqui. Falei que eu gosto de falar de nutrição. Isso é bom demais, é o dia a dia, viu, da doutora Kátia Souza Buchard. É maravilhoso isso. E a gente vai embora aqui, porque é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. Qual alimento, se eu perguntasse assim, doutora, qual alimento você aconselha não comer? Tipo assim, qual é o... ou não existe? De tudo que a gente falou aqui, entra a palavra equilíbrio, mas se você pudesse falar assim, se eu pudesse proibir alimento X, eu proibiria, porque... no guia alimentar da alimentação do brasileiro, que a gente tem na Anvisa, tá, gente? Vocês podem entrar no site da Anvisa e puxar esse guia alimentar, tem todas as orientações ali para vocês seguirem como equilibrar a alimentação. E nesse guia, a gente tem uma tabela. A cor verde são os alimentos minimamente processados ou os alimentos não processados, que são in natura, né? Então, primeiro vem in natura, minimamente processados, que são os que a gente não tem como, de arroz, cereais, os feijões e tal, o leite, né? A gente tem ali. A gente tem a faixinha de alimentos em amarelo, que são as gorduras, os açúcares e o excesso de sal. E aí são alimentos que eles classificam em amarelo porque é um alerta. Vamos ter cuidado com eles? Então, ter cuidado com esse grupo. E tem os vermelhos, que são divididos em dois. Os processados. Esses processados são como assim? Por exemplo, eu falei do atum em lata. Então, o atum em lata está nesse processado. Eu falei de alimentos, de vegetais congelados. Isso. Vegetais congelados está no minimamente processado. Mas os vegetais que estão na conserva, aquelas latinhas, ou então com água e sal, esses são processados. Olha, azeitona, cenoura, palmito, aquele em conserva, que é uma delícia aquilo, viu? Eu adoro, que a gente põe como de aperitivo. Picles. Picles, que vem pepino, vem cenoura e tudo. Esses são processados. Ele está em vermelho, por quê? A gente deve ter cuidado com eles também. Agora, os ultraprocessados, que são aqueles que são completamente maquiados, não recomendo. É mesmo, Se eu pudesse... uma caveira em cima? Você vem falando de cores? Quando chegou lá, é uma caveira. Assim. Não tem uma caveira em cima. Não tem uma caveira em cima. Mas o Carlos Monteiro, que é um dos autores desse projeto, né, de a gente ter aí essa orientação no guia, ele coloca que são os alimentos que a gente tem uma quantidade muito grande de aditivos químicos, que a gente fala que eles são muito maquiados por causa disso. Porque ele sai da natureza, mas quando termina não é nada daquilo de natural. Mortadela? Deixa eu dar um exemplo, a mortadela. Tá lá, a salsicha tá lá. Então, assim, é uma carne que a indústria teve ali normalmente são os resíduos da indústria, tá? São as partes da carne que ele não consegue colocar para venda. Então, aqueles resíduos, eles viram emulsificado, eles moem aqueles resíduos daquela carne, de carnes diferentes, inclusive. Às vezes vem tem alguns produtos que às vezes eu leio no mercado de curiosidade, tá escrito assim... Tem frango, tem bovino e tem carne suína. Ou seja, num produto só tem mistura, tem aparas, né? Resíduos de 3 carnes diferentes. E aquilo não vai ficar com sabor bom. Você imagina? Com isso tudo, vai ficar com sabor bom? Não, aí vai. Toma aditivo. Vai um monte de aditivo à base de sódio, principalmente o sódio, porque entra também como conservante. Vão aditivos para dar cor. Vão aditivos para dar o flavor, né? Que é aquela coisa de ativar o paladar. O glutamato monossódico é muito utilizado na indústria. Salame também está dentro, isso aí? Tá.
Mas eu adoro, viu? Tá. Não, eu tô falando aqui. Eu só tô perguntando aqui. Tá vendo aí? É questão de consciência. Os sorvetes, os salames, os embutidos de uma forma geral, né? Os pães. A gente já tem muitos pães aí. A indústria alimentícia está trabalhando para que a gente tenha produtos de mais qualidade no cardápio. Tem alguns pães, algumas marcas de pão, inclusive, que eles reduziram o tempo de prateleira do pão. Já é um passo, né? A gente não chegou no ideal, mas a gente já tem um tempo de prateleira reduzido. Aquele artesanato é melhor? Então, ele é bem saboroso e quando a gente pensa em termos de aditivos, são os que têm menos. Os artesanos da vida aí, os que são nessa fermentação natural, os artesanais, são os que têm uma classificação melhor para a gente poder consumir. Agora, tem alguns que são muito, muito cheios de aditivos. E aí fica difícil. Então, assim, eu falei, eu adoro salame. Se eu tiver que escolher um embutido para comer, ou eu vou escolher uma mortadela defumada. Dois. Então, a gente está no mesmo barco. Ou eu vou escolher um salame. Agora, quando que você come isso, Kátia? Muito eventualmente. Às vezes eu tenho vontade de comer um lanche. Tem um sanduíche que eu amo sanduíche, né? Que é pão francês com esses frios. Isso aí. Então, o que eu faço? Eu coloco os queijos, né? Para poder aumentar a proteína, porque dizer que tem proteína ali no embutido não tem, porque é o que eu te falei. Saiu da natureza a carne, mas quando chega aqui já tem tanta mistura que já não tem mais proteína. Tem a gordura, tem tudo. Verdade. Então, o que eu faço? Eu coloco algum queijo de boa qualidade. Às vezes, eu gosto muito de fazer com ricota, né? Faço tipo um patê, alguma coisa assim. Ou queijo branco mesmo. Coloco o queijo, coloco os embutidos que eu gosto. Normalmente eu boto os dois, salame e mortadela, que acho que fica uma combinação gostosa. E cubro com alface, tomate, cenoura ralada e faço um sanduichão. E aí, normalmente, essa saladinha joga um azeitinho em cima, porque eu gosto para dar um saborzinho ali. E fica um sanduichão. É um sanduíche que, às vezes, me sacia, assim, substituindo um jantar de sábado mesmo. Sábado à noite. Não vou para a cozinha esquentar nada, fazer nada. Vontade de comer alguma coisa diferente. Agora, isso é muito eventual. Não é um tipo de alimento que está na minha geladeira. Eu não tenho embutidos na minha geladeira. O que eu tenho é vontade de comer, vou lá, compro aquela quantidade que a família vai consumir aquilo ali e acabou. Legal. Sabe o que eu faço? Eu compro uma mortadela defumada, aí compro pão, né? O pão de pão, os meninos. Traz pão de pão. O pão verdadeiro. O pão verdadeiro, não esse de verdadeiro. Então tá bom. Aí a menina já sabe lá. Aí eu olho para ela, ela tira 50 gramas de mortadela. É para agora. E acabou. Acabou aqui, acabou e não quero mais. Mas isso faz parte de um processo de reeducação. Porque a vontade é demais. A vontade é de repetir. Mas a gente quase... É tão engraçado, é tão interessante isso, que assim, meus filhos gostam desse tipo de sanduíche e tal, porque eu também como e tal. Mas teve um dia que eu comprei uma bandejinha dessas que já vem fatiado do próprio mercado, que já vem toda fatiadinha que a gente compra embalada, de mortadela defumada. Porque a minha filha falou assim, ai mãe, vontade de comer mortadela. Acho que ela comeu 2 fatias e a embalagem ficou lá. Aí eu falei assim, você me pediu isso e você não consumiu? Eu vou jogar fora, porque tá aberto. Então assim, acabou não consumindo, porque era a vontade de comer. Comeu, passou a vontade, acabou. Então, assim, faz parte da gente, no caso dos filhos, né, das crianças, a gente educar. E no nosso caso, enquanto adultos, reeducar. E aí a gente, vou na padaria, vou comprar 50 gramas de mortadela, vou sentar, vou comer esse pão com mortadela com prazer. Isso aí. Faz parte do seu social, do sentar com a família. E depois... vai para abraço. Acabou. Volta para o plano. É a minha frase de sempre, volta para o plano. É exatamente isso aqui. Existem estratégias para lidar com imprevistos sem perder o rumo? Volte ao plano. Eu recebo mensagens de pacientes assim, ai, Kátia, nesse final de semana teve festa de aniversário na sexta, churrasco no domingo, abusei muito. Eu falo, por que abusei muito? Não, porque o churrasco foi e tal, não sei o quê. Cheguei em casa, não estava nem com fome. Eu falei, bom, então se você comeu o suficiente no churrasco que você não estava em casa, chegou a casa à noite, não estava com fome, beleza. Amanhã, volta pro plano. Volta, toma seu café da manhã normal para o seu corpo lembrar qual é a sua rotina. Volta para a sua rotina de exercícios, volta para... Então, assim, voltar ao planejamento que está proposto para o seu tratamento é a melhor estratégia. Não existe, corta isso, toma um detox. Não existe. Nada disso faz milagre nenhum.
O que melhora é a gente mostrar para o nosso corpo o que é o habitual. E quando esses eventos acontecem, porque acontecem, né? Eu tenho mães que eu cuido, que eles têm 2 filhos em escola. Num final de semana e até dia de semana. Tem aniversário. Teve uma que eu atendi semana passada que ela falou assim para mim, Kátia, eu tô saindo daqui para um aniversário de criança. E era uma quinta-feira. Olha isso. Então, assim, a gente tem essas situações acontecendo o tempo todo. Aí eu falei para ela, se alimentou bem o dia inteiro? Ah, sim. Vai para o aniversário agora na sua paz, que ela estava vindo do trabalho e em casa tomar banho para o aniversário. Falei, vai para o aniversário na sua paz, se der tempo você toma um iogurte antes de ir para não chegar no aniversário com muita fome. Come o que tiver que comer, amanhã volta pro plano. Café da manhã normal, almoço, tudo bonitinho conforme a gente combinou. E tá tudo bem. Porque senão a pessoa cria o pensamento de restrição e fica naquele restrição, compulsão. Não vai levar a resultado nenhum. Maravilha. Pelo perfil aqui da doutora Kátia Souza Buscati, a automedicação nunca, e sobretudo na sua área aqui, onde muita gente, não, eu fiz um negócio ali, eu tomei um remédio ali, isso é um perigo sobre todos os aspectos, não, doutora? Muito, muito. E agora, infelizmente, a gente tem muitos medicamentos expostos e que as pessoas têm fácil acesso, né? Mesmo precisando de receita, infelizmente, algumas pessoas conseguem receita e conseguem ter acesso a determinados medicamentos. Só que tratar sem acompanhamento vamos botar, tiro no pé, né? Vai dar errado de alguma forma. Ah, eu emagreci, mas às custas de quê? Né? Tenho pacientes que estão fazendo uso de medicações para emagrecimento, de medicações injetáveis, enfim, e que estão passando muito mal. Estão aí com sintomas que a gente, enquanto profissional, vai saber que está acontecendo aquilo, vai dosar, o médico vai dosar a quantidade correta. Se a pessoa está fazendo um tratamento terapêutico, o psicólogo vai ajudar a conduzir aquele momento ali de dificuldade, de angústia e tal, porque provoca. Sim. E a gente, enquanto profissional de nutrição, vamos amenizar esses sintomas. O que você pode fazer em termos de alimentação para não ter azia, para não ter ânsia de vômito, para não ter prisão de ventre? Eu tenho medicações que provocam prisão de ventre. Olha isso. Enjoo excessivo. Então, assim, a gente conduz para que esses sintomas amenizem e a pessoa consiga fazer o tratamento dela, né? Eu tenho paciente que desistiu do tratamento. Falou, Kátia, eu não quero passar mal. Meu Deus. Eu achei que, não sabia que seria dessa forma, não quero passar mal, vou parar. E com acompanhamento, né? E com acompanhamento. Você imagina... E com acompanhamento. Né? Ela teve uma prisão de ventre muito severa e uma coisa que ela nunca tinha passado na vida, ela falou assim, eu não consigo, eu tô passando muito mal. Aí ela resolveu suspender a medicação, que não queria mais continuar o tratamento daquela forma, e aí a gente fez o desmame da medicação. A gente não, o médico fez o desmame e eu continuei conduzindo o tratamento dela de obesidade com a dieta. Tá aí. E essa questão aqui, eu acho que o imediatismo também nosso, sabe, esse ativismo nosso, a pessoa passa 10 anos engordando, aí quer emagrecer em 15 dias. Isso eu também, sobre todos os aspectos, não precisa ser o bambambam, não tem como. Isso não tem como você tomar um negócio e emagrecer. Você passou 10 anos engordando, né? Aí agora que você quer em 15 dias, 20, isso não pode ser assim, organicamente, hein, doutora? De forma nenhuma. O nosso corpo não foi preparado para emagrecer. O nosso corpo, ele está preparado para manter nossas reservas energéticas. À medida que você mantém 10 anos de gordura corporal, o corpo acha que aquilo ali faz parte dele. Essa gordura é minha, é minha reserva, não vai embora não. E aí, quando a pessoa passa por um processo de emagrecimento muito radical, que faz porque as pessoas fazem coisas contra a saúde delas, né? Para conseguir esse resultado e que acabam fazendo muito mal. Qual é o efeito rebote? Parou, porque são estratégias não sustentáveis. São coisas muito radicais. E aí, corta o arroz com feijão, come sua salada, não sei o quê. E aí a pessoa chega num momento que ela não consegue sustentar aquilo. Tem uma dieta que uma paciente falou outro dia para mim, da quantidade de maçã que ela comia por dia. Salada, ela só podia comer isso. Maçã, salada, comia a carne, né? Tomava uma quantidade enorme de fórmulas com vitaminas, minerais, com fibra,
com probiótico, com não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Ela deixou tanta coisa de dinheiro na farmácia, podendo comprar comida para emagrecer, comida de verdade e emagrecer. E aí, assim, aquele monte de fórmula, aquela alimentação muito restrita, e aí ela conseguiu emagrecer. Qual foi o efeito rebote quando ela parou tudo isso? Reganho do mesmo peso que ela perdeu em 1 ano. E que esse efeito que a gente denominou sanfona, diz que também é horrível para o organismo. Exatamente, porque o corpo da gente busca aquela reserva que ele perdeu. Então, para o nosso corpo, ele desnutriu. Ele tinha uma reserva de gordura e não tem mais. A oportunidade que ele tem de quando a pessoa volta aos hábitos antigos é que ela reganha o peso perdido. Então, assim, e isso metabolicamente falando, tipo assim, funcionamento do corpo é mais perigoso, porque o efeito rebote do reganho de peso vem junto com gordura no fígado, pré-diabetes, ou se o paciente já era diabético, volta a ter um quadro de diabetes, às vezes descompensado, colesterol alto, um monte de coisa que vem junto com esse reganho de peso. Muito bem. A gente falou aqui, tá vendo? Estamos já 1 hora aqui conversando, eu ficaria mais 1 hora, e ela ficaria também aqui. Ficaria. Mais 1 hora aqui para a gente conversar, continuar esse assunto sensacional, bom demais conversar com a doutora Kátia Souza Buscatti, falando sobre nutrição, falando sobre a nossa saúde, da nossa vida, falando da nossa realidade, né? A gente que corta na carne aqui, viu? Que não teve esse negócio de, não, aqui não faço, não, aqui a gente gosta de mortadela defumada, sim. A gente gosta de salame, sim. Mas tudo com muito equilíbrio, com consciência do que a gente está fazendo, né? E parou ali, chegou. Aí agora só Deus sabe quando der vontade de novo e tal. Então isso é muito legal, né? Falar assim com a profissional. E por isso que ela está aqui hoje aqui e vai voltar para a gente falar de tantas coisas que ficaram aqui. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, está geral acompanhando a gente aqui agora, eu queria que você deixasse sua mensagem ali. Então, gente, basicamente, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é: o básico sempre funciona. Vai no básico. Tá? Kátia, eu não tenho tempo. O que você consegue fazer com o tempo que você tem? Qual é o melhor que você pode fazer pela sua saúde? Busca por profissionais de verdade, profissionais que sejam coerentes, que fazem o que falam que fazem. Por quê? E que falam para você fazer também. Porque à medida que a gente é coerente com o que a gente faz, e aí se vocês olharem aí nas redes sociais dos profissionais de saúde, você consegue perceber quem é que está falando ali uma coisa que é de verdade, que é pela sua saúde, sem radicalismo, sem restrições, e prioriza sempre a sua saúde. O básico funciona. Muito bom. Qual o endereço? Qual o Instagram? O meu Instagram é o @Nutri Kátia de Souza Buscatti. @Nutri Kátia de Souza Buscatti. Sim. No Instagram. Eu posso falar de um projeto que eu tenho para profissionais de saúde? Por favor. Eu estou com um projeto para profissionais de saúde. Ele é exclusivo para profissionais de saúde e estudantes da área. Por quê? Porque numa percepção, eu e minha colega, psicóloga Ilka Ferreira, numa percepção do nosso atendimento clínico e da nossa própria vida, a gente observa quanto que é difícil a gente estabelecer saúde para a gente mesmo. Então, à medida que a gente percebeu a dificuldade de profissionais, de colegas de saúde que não bebem água, que não têm tempo, que não conseguem fazer exercício, que não cuidam da saúde mental, da espiritualidade, a gente resolveu montar uma jornada chamada Saúde para quem é da saúde. Legal. E essa jornada está rolando. Muito a gente está aí. O próximo encontro nosso online, dia 5 de novembro. Olha aí. Né? E como é que se inscreve? Como é que procura? Como é que acha aí? No nosso Instagram. No Instagram? Nosso Instagram. Depois eu posso deixar. Lá no Instagram também tem os nossos contatos pelo WhatsApp para a gente poder... Excelente. Esse momento aí. Tá aí, então. E o endereço é @Nutri Kátia de Souza Buscatti. Muito bom. Minha doutora, obrigado mais uma vez. Não tá para estar mais vezes aqui, tá bom? Muito Sua obrigada. Casa, mais uma casa
viu? Temos a Rádio Melodia e também o nosso podcast aqui para a gente continuar falando de saúde. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, uma honra. Obrigado, Estou muito querido. feliz pelo convite. Obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente. Um abraço grande. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho para você receber aí as nossas notificações. Compartilhe o nosso episódio de hoje, você vai ajudar muita gente, vai ser bênção na vida de muita gente, tá bom? Agradecendo aqui a nossa produção, Maline, a Eline, o Ezequiel, o Natan, o Fábio Gideão, Manati, um abraço grande para todos vocês. Se Deus quiser, semana que vem, mais um episódio aqui falando de saúde no nosso canal da saúde. Grande abraço, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento todo especial. Primeiramente, ó Deus, nossa palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelos muitos livramentos que nós já tivemos, ó Deus amado, neste dia. Te damos graças, Senhor, e te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovaram pela manhã. Queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Senhor. Doutora Kátia Buscati, Senhor, a tua filha, vem realizando esse trabalho tão especial, que o Senhor continue abençoando todos os seus projetos, abençoando também toda a sua família, guardando o Senhor por onde ela passar. Te peço uma bênção também todo especial, Senhor, sobre o portal do Gida, que a tua mão esteja, Senhor, neste lugar. O Senhor sabe e conhece o propósito maior, Senhor amado, deste lugar. Abençoa o Fábio, a Nath, Senhor, a Jandira, o Ezequiel, o Natan, toda essa equipe, Pai. Que esse episódio que está sendo gravado agora possa, Senhor, chegar a tantos lares e que possamos, ó Deus, através das informações, termos mais sabedoria, Senhor, com o nosso corpo, com o templo do Espírito Santo. Te louvo, ó Deus, por este privilégio de poder mais uma vez estar aqui levando tantas informações. Somos gratos ao Senhor, dirige, Espírito Santo, esse nosso episódio. Somos gratos a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.